Seja muito bem-vindo ao Fórum Contrastes. Como sempre, durante a próxima hora sou eu que lhe faço companhia aqui na Regiões de Televisão. Hoje convido a fazer uma visita pelo Vale do Coa. Foi em 1994 que a história do Coa se cruzou com a história do mundo. Foi feito o maior achado de sempre ao ar livre de arte rupestre do Paleolítico. Para me ajudar nesta conversa e nesta viagem do primitivo até à atualidade, tem, ao meu lado direito, a doutora Alexandra Lima, diretora do Parque Arqueológico do Vale do Coa, e Mafalda Nicolau Almeida, da Associação de Amigos do Parque e do Museu do Coa. Às duas, desde já, obrigada por terem aceito o convite para estarem neste Fórum Contrastes. Eu começava por perguntar à Alexandra Lima exatamente se há um Vale do Coa, se há uma Vila Nova de Foz Coa antes e depois de 1994. Boa tarde, isso há claramente. De facto, quando se iniciam os trabalhos de prospecção que se iniciaram no contexto do estudo de impacto ambiental, que precederia as obras de construção da barragem do Baixo Coa, nessa altura, naturalmente, as pessoas, enfim, ouviam falar de Vila Nova de Foz Coa e associavam sempre ao período da amendoeira em flor. Foz Coa era reconhecida a esse nível muito do ponto de vista nacional, de uma perspectiva nacional. A partir do momento em que a polémica rebentou, e a polémica na altura, como bem se referiu, iniciou-se em 94, e o que é que estava, no fim de contas, o que é que passou para o debate público nessa altura? Foi um conjunto de pessoas que tinha reconhecido a importância da arte rupestre identificada no Vale do Coa, e um conjunto de pessoas que naturalmente também pugnava pela continuação de uma barragem que já se tinha iniciado já há alguns anos. E, portanto, a partir dessa altura, Foz Coa começou a ser conhecida em Portugal, e daí a pouco tempo era conhecida no mundo. E a verdade é que muito pouco tempo depois, a arte do Coa veio a ser classificada como património mundial. Exatamente, isso vamos falar um pouco mais à frente. Corrija-me se estiver errada, mas eu julgo que serão precisas décadas para efetuar um estudo minucioso sobre a arte que está em Foz Coa. Para quem nunca lá foi, nomeadamente eu incluo-me nesse grupo, e peço desculpa desde já, o que é que nós temos em Vila Nova de Foz Coa? O que é que nós temos ao longo das margens do Coa? O que nós temos, de facto, neste momento, temos já identificadas mais de 1000 rochas que foram gravadas. O que é isso da arte rupestre? A arte rupestre é uma manifestação artística, de facto, de comunicação. No caso dos nossos antepassados, mais remotos, porque sabe-se hoje que a primeira arte remonta a 25.000 ou mesmo 30.000 anos antes do presente, e, portanto, sabemos que havia comunidades humanas que tinham o seu palco de vida naquela região, e que gravavam as rochas com, aliás, grande mestria, porque, de facto, para além de mais, a arte do Coa revela uma mão de mestre na sua maior parte. Depois disso, portanto, há o grande período chamado Paleolítico Superior, e que na arte do Coa isso se escalona entre os 25.000 anos antes do presente e os 10.000 anos do presente, assim em números muito redondos, e que nós temos arte correspondente a esses períodos ao longo dos vários painéis que enquadram o curso do Rio Coa. E, portanto, digamos que uma pessoa que disponha de muito tempo, vamos supor, que nos ia visitar, e, portanto, íamos ter o prazer de ir até lá connosco durante um mês, e poderíamos levá-la a núcleos que se estendem desde a foz mesmo do Rio Coa, portanto, já em pleno Douro, e percorreríamos 17 km para montante, e ao longo desses 17 km poderíamos ver nas duas margens painéis gravados, portanto, de um lado e do outro, enquadrando o curso do Rio Coa. Fala-me em mais de 1000 rochas identificadas, mas podem haver mais, Alexandra? Há de certeza absoluta, porque isto é quase este número vem crescendo diariamente e cresce à medida que progride a investigação. E, portanto, há prospecção sistemática, e o que é prospecção sistemática são arqueólogos que estão muito habituados e, portanto, conhecem muito bem a arte e que observam com cuidado, com especiais condições de luz, em vários momentos do dia, os painéis para perceberem se têm ou não arte rupestre. E sabemos, entretanto, hoje, ou já sabe há alguns anos, que uma parte significativa da arte também está soterrada ou mesmo submersa. Submersa porque uma parte do Parque Arqueológico, aquela do Baixo Coa, sofre ainda a influência da albufeira da barragem do Pocinho.
e também soterrada, porque de facto é assim mesmo que nós sabemos, pelo o efeito da deposição de camadas de terra, os ventos trazem terra, caem, vai descendo terra, vão descendo sedimentos das encostas e, portanto, vai tapando paulatinamente as rochas. E um exemplo excepcional, enfim, disso mesmo que estou a falar, foi a Rocha 1 do Fariseu, que é um sítio emblemático do Val do Coa, em que se encontrou, os arqueólogos fizeram uma escavação e, portanto, encontraram uma rocha integralmente gravada, com quase 100 motivos todos sobrepostos, vários motivos zoomórficos, normalmente são cavalos, são cabras, são auroques, e esses motivos todos estavam tapados por sedimentos arqueológicos, por terra, de facto, contendo, para além do mais, informação preciosa sobre a vida dos homens que gravaram esse painel. É diretora, atualmente, deste parque arqueológico, uma grande responsabilidade. Como é que se coordenam estas equipas de arqueológicos? O que é que cada um faz o quê? É tanto trabalho, 1000 rochas que há para explorar, para estudar, para manter, para conservar. Como é que se coordenam estas equipas? Bem, quer dizer, é evidente que isso é sobretudo isso mesmo, é um trabalho de equipa. E o parque, digamos que desde o início, peço perdão, tem um conjunto de funções essenciais. Uma delas, quando foi criado em 1996, era isso mesmo, era investigar e, portanto, identificar o património arqueológico. Outra função essencial é a divulgação. E, portanto, é valorizar e organizar a visita pública dessa arte e do património arqueológico do Val do Coa. E, portanto, desde o início do parque, da existência do parque, que há essas várias componentes e equipas, digamos, muito especializadas nessas várias tarefas. Há um conjunto de arqueólogos e pessoas que trabalham com os arqueólogos, que fizeram todo esse trabalho de inventariação, de investigação, de escavação, que permite depois criar conteúdos para a visita pública, porque sem esse trabalho prévio de investigação também não há o que mostrar, no fim de contas. E não há discurso, não é possível elaborar um discurso sobre sobre a realidade. E, portanto, há esse trabalho prévio que é sempre necessário, portanto, que é arqueólogos e as equipas que trabalham com eles. Depois há uma outra função absolutamente vital no Parque Arqueológico, desde o seu início também, que é um corpo de guias que mostra essa arte. E os guias e os arqueólogos têm que estar sempre, digamos, bem articulados e em comunicação muito frequente e permanente, idealmente, porque os guias têm como função passar para o público, para todos os visitantes, toda a informação. Para além de mais, existe naturalmente também um corpo administrativo que, enfim, permite que o parque funcione. Deixe-me só acrescentar que desde há vários anos que está em construção o Museu do Coa, e a partir do momento em que o museu abre ao público esta componente de divulgação e de fruição pública da arte do Coa e do património do Val do Coa, ganha um peso muito grande, naturalmente. Mas daqui a um pouquinho já podemos falar mais envolvidamente do museu. Deste museu vamos falar mais adiante. Para estudar este tema, não é, enquanto eu preparava, deparei-me com alguns textos na internet que falavam também das marcas deixadas por pastores locais, porque mesmo antes de 94, julgo que já havia alguns relatos daquilo que se passaria em algumas rochas. Não se fazia ideia do valor que o Val do Coa teria a nível de arte rupestre, mas creio que muita gente já teria visto e deixado a sua própria marca junto daquelas que são marcas do passado. Como é que se faz esta... É possível diferenciar bem? É com sentido prático que isso se faz? Portanto, é que uma das características do Baixo Val do Coa, portanto, da área do Parque Arqueológico, é que guardou a marca de várias comunidades humanas ao longo de ciclos muito longos e que se inicia no Paleolítico Superior, de facto, e, portanto, há um conjunto muito relevante de rochas e gravações que correspondem a essa época. Depois há um outro ciclo muito mais recente, da Idade do Ferro, portanto, já muito mais próximo de nós, da atualidade, mas que é também um ciclo interessantíssimo, está menos estudado e, portanto, o parque tem muito a dar a todos os níveis, quer científico, quer em termos também de visita pública, porque é muito interessante, virá a ser muito interessante no futuro o mostrar ao público, as pessoas poderem confrontar-se com esse outro período da história humana que está ali tão bem documentado. E depois há, de facto, interessantes gravações mais recentes, que são quer finais da época medieval, mas sobretudo da época moderna e depois da época contemporânea. E é verdade que cada época representa aquilo que é mais significativo em termos daquilo que é o seu imaginário, aquilo que é a sua prioridade, a sua visão do mundo,
e enquanto no Paleolítico temos sobretudo gravações que são de animais, efetivamente é a esmagadora maioria.